Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou aí nas últimas horas, como está a ofensiva ucraniana em Kherson, que é o mais importante que todo mundo quer saber neste momento. A gente não vai falar aqui sobre o Gorbachev. Vocês sabem, o último líder da União Soviética, o Gorbachev, acabou de falecer aos 91 anos ontem. É uma figura importante. Eu vou falar sobre isso num vídeo lá no Visão Libertária. Não é necessariamente uma pessoa 100% ruim, nem uma pessoa 100% boa, teve coisas boas, coisas ruins, mas é uma pessoa certamente muito importante. A gente vai fazer um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, hoje à noite deve sair. Esse é o vídeo nosso da Ucrânia do dia 31 de agosto de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro. Essas notícias de hoje foram sugeridas por Stealth, Eder Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma revisada de como é que está a linha de frente no resto das regiões da Ucrânia, que depois a gente vai falar aqui sobre a Crimeia, temos novidades na Crimeia, em Belgorod, na Rússia também, e aqui na região de Zaporizhia e em Kherson, evidentemente. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui, como a gente já tem falado há algum tempo, a Rússia tem usado por prática atingir com bombardeios aqui a região norte de Kiev, embora sem nenhuma intenção de avançar propriamente dito, né? Aqui na região de Kharkiv continuaram vários bombardeios, mas não houve nenhum avanço de ontem para hoje, nenhuma tentativa mais séria da Rússia aqui. Aqui na região de Izium, embora não esteja mostrado aqui no mapa, os ucranianos eles avançaram aqui, eles retomaram alguns vilarejos nessa região. Eu vou esperar ter a confirmação mais certa desses vilarejos para fazer um reporte para vocês, mas vocês sabem como é que está a situação aqui, né? Os russos chegaram a avançar muito mais do que está essa linha vermelha agora, e os ucranianos repeliram eles, avançaram bem aqui, e agora os russos estão tentando avançar de novo, mas parece que a gente teve uma nova reviravolta aqui. Os ucranianos estão avançando novamente na região aqui de Izium, né? Aqui em Bakhmut não houve novidade, os russos tentaram avançar aqui ao sul de Bakhmut da mesma forma que fizeram ontem, mas não conseguiram avançar nada. No resto da linha de frente, eles não mudaram nada aqui também nessa região de Bakhmut. Onde a gente tem uma notícia não muito boa é aqui na região de Pisk. Lembra Pisk, essa cidadezinha pequena aqui, os russos estão tentando tomar ela com o objetivo de circular aqui Avdiivka, que é essa cidade maior que tem aqui. Eles já avançaram aqui em direção a H20 aqui por cima, e estão querendo avançar por aqui também de forma a criar um caldeirão aqui e obrigar as forças ucranianas a saírem da cidade de Avdiivka. Essa cidade aqui, embora ela seja muito próxima a Donetsk, que é a capital de das, entre aspas, repúblicas separatistas que tem lá, né? Eu digo entre aspas porque a gente sabe que não havia movimento separatista nenhum, isso aí é só uma desculpa dada pelos russos para estarem nesse lugar, né? Enfim, mas essa cidade aqui os russos tentam tomar há muito tempo e não conseguem, então houve avanço dos russos aqui em Pisk. A cidade ainda não foi totalmente tomada, mas que os russos avançaram, eles avançaram de ontem para hoje, né? Houve mais algumas tentativas aqui em Oleksandrivka, mas não houve sucesso dos russos também, né? Bom, e daí vamos chegar então na região que interessa, que é o sul da Ucrânia, que é Kherson, né? Kherson, vocês sabem, essa cidade grande aqui, e também é o nome do estado, né? O Oblast, como eles chamam aqui, que está toda essa região aqui. Inclusive, essa parte direita aqui do rio de Dnipro, mas também toda essa área aqui também é do Oblast de Kherson. E os ucranianos estão fazendo uma ofensiva, começaram essa ofensiva há coisa de poucos dias atrás. A gente tem muito pouca informação, porque justamente por questão de segredo militar. O que a gente tem mais informação são depósitos russos atingidos na retaguarda. Então, por exemplo, a gente viu grandes explosões em Kherson, mais ou menos ali próximo a Chornobaivka, né? Isso aqui é na cidade de Kherson mesmo, dá para ver grandes explosões aqui, provavelmente um depósito de munição russo sendo atingido por aqui, né? Isso daqui é em Nova Kakhovka. Vou mostrar para vocês o vídeo porque На месте рынка жопа дьявола, я ебу в рот. dá para ouvir as explosões secundárias, vocês repararam, né? Nova Kakhovka é aqui, essa nuvenzinha que eles estão se referindo aqui nessa grande explosão por aqui. E Nova Kakhovka, lembra, é o principal centro russo em Kherson.
A Rússia, ela tá vendo, dá para ver que teve muita munição explodindo lá ontem, muita coisa mesmo. Foi um grande depósito de munição. A estratégia, vocês sabem, é justamente essa, impedir que a munição chegue na linha de frente dos russos e isso permita um trabalho mais fácil dos ucranianos. E isso está funcionando. A gente tem reporte já de canais militares russos reclamando no Telegram, dizendo que não estão conseguindo apoio aéreo, não estão conseguindo apoio de artilharia, provavelmente por falta de munição, né? Outro aspecto também é aquele, como eu falei, a Ucrânia ela optou por começar a ofensiva em toda a linha de frente. Então tem muita gente nessa altura dos russos pedindo suporte de artilharia, pedindo suporte aéreo, e daí eles não conseguem manter tudo isso daí, né? Então a gente não tem informação exatamente de onde eles estão avançando, mas a coisa está indo bem, está caminhando, né? Bom, teve também um ataque em Berislav, na região de Kherson. Berislav aqui, ó, é do outro lado do rio de Nova Kakhovka, né? Nova Kakhovka fica do lado de cá, tem a represa aqui. Berislav fica do lado de cá, é também mais uma explosão de depósito de munição, né? Aqui está é da mesma região. Aqui também é Berislav, por volta das 19 horas de ontem, né? Isso aconteceu por lá. Aqui em Chornobaivka, além de Kherson, também em Chornobaivka houve uma série de explosões ali, né? Chornobaivka tem a região de Kherson aqui, Chornobaivka é um aeroporto internacional que fica deste lado de cá, né? E Chornobaivka, vocês sabem, próximo a Kherson, a grande concentração de tropas russas próximo a Kherson fica em Chernobaivka, mas a maior parte das tropas russas, do esforço russo, do comando russo do exército ali na região de Kherson fica em Nova Kakhovka, justamente por ser do lado de cá do rio, né, do lado da margem esquerda do rio de Dnipro. Os russos sempre souberam que esse domínio que eles têm sobre a margem direita do rio de Dnipro corre risco desde o início, já colocaram a principal base deles do lado de cá. Bom, teve também um ataque em Tokmak. Tokmak fica aqui, ó, em Zaporizhia, e isso é uma questão que está todo mundo querendo entender, porque, como eu falei, o exército ucraniano não está dando informação nenhuma, e havia muita gente suspeitando que no momento que eles começassem a ofensiva aqui em Kherson, eles também fariam uma ofensiva aqui em Zaporizhia, justamente porque para desviar a atenção dos russos aqui em duas frentes diferentes. Vão fazer isso? Não dá para saber, mas pelo menos Tokmak a gente tem a informação aqui de que teve grandes explosões também nesse depósito lá. Ух, як красиво. О, наши шмалять. Красавчики. Isso foi por volta das 4h30 da madrugada, lógico, horário lá de Kiev, né, horário da Ucrânia. Bom, além disso, teve uma explosão em Berdyansk. Berdyansk fica aqui no sul, tá vendo mais aqui no sul de Zaporizhia, mas essa explosão que teve aqui em Berdyansk, na verdade, foi feita por partizões locais. Isso daqui era o centro ou escritório russo que estava planejando fazer o plebiscito lá para anexação de Zaporizhia à Rússia. Você sabe que a Rússia está com essa ideia, isso não quer dizer nada, não tem valor nenhum político, diplomático. Eles fizeram esse tipo de votação lá na Crimeia também, deu 98% de Crimeia querendo ser anexada à Rússia. Não tem lógica nenhuma, é lógico que isso aí foi tudo armado pelos russos, né? Estão querendo fazer a mesma coisa aqui em Berdyansk, e o escritório que eles estavam planejando fazer isso foi atingido por partisãos aqui na cidade, né? Além disso, está tendo um grande incêndio num depósito de óleo na Crimeia. Tá vendo? Um depósito bem grande mesmo, tem umas imagens aqui também, ó, impressionantes do depósito de óleo pegando fogo. Parece que era um depósito de combustível, né, de óleo, e acabou pegando fogo também numa loja que tem ao lado. Então é um grande incêndio na região lá da Crimeia, e é numa região que já foi atacada antes pelos ucranianos. Lembra, Jankoy aqui nessa região aqui, né, já teve vários ataques aqui, é próximo dessa região, esse grande depósito de óleo, né, de combustível que foi atingido.
Bom, e além desses ataques, né, aqui no sul da Ucrânia, teve também vários casos em Belgorod. Olha só, não dá para ver nada nesse vídeo, mas dá só para ouvir as explosões. Viu que são bem feias as explosões, né? E parece até ter explosão secundária, ou seja, provavelmente foi atingido um depósito de munição lá, né? Aqui está a visão que a gente tem em Belgorod, também uma nuvem de fumaça aqui, provavelmente foi essa explosão que a gente ouviu lá, né? Isso aqui aconteceu agora pela manhã lá em Belgorod. Eles encontraram também restos de míssil antiaéreo na região, ou seja, a defesa antiaérea russa tentou parar os mísseis ucranianos, mas pelo barulho que a gente ouviu e pela cortina e pela coisa de fumaça que está aqui, pelo menos alguma coisa dos mísseis ucranianos atingiram os alvos lá em Belgorod, né? Belgorod, você sabe como, embora fique na Rússia, é um alvo militar legítimo porque é a base que os russos estão usando para muitos dos ataques deles em Kharkiv, né? Belgorod, essa cidade russa aqui, Kharkiv fica logo aqui. Belgorod é usado como principal ponto de ataque de Kharkiv na Ucrânia, então é um alvo legítimo. Apesar disso, os ucranianos não têm usado HIMARS para atingir Belgorod, porque pelo acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia, os ucranianos não devem usar o HIMARS em território russo, né? Então, provavelmente, se eles usaram mísseis aqui, foram outros mísseis diferentes do HIMARS. Bom, aqui a gente tem um trecho aqui mostrando supostamente os ucranianos avançando lá em Kherson, né? A gente não sabe se isso é verdade, se esse trecho é real, se é da região de Kherson, e existe toda uma preocupação de não mostrar informações de lá, justamente porque isso pode dar alguma dica para os russos. Mas segundo o Oliver Carroll está falando aqui, isso aí foi retirado de um canal Telegram ligado ao exército ucraniano. Então não é algo em real time, não é algo que está acontecendo neste momento, pode ser algo que já aconteceu ontem ou anteontem. Enfim, não há gravidade em mostrar esse trecho aqui do avanço ucraniano lá em Kherson, né? O pessoal até aproveitou aqui para falar sobre o que não se pode mostrar, né, das imagens lá da guerra. É proibido mostrar ataques em instalações militares ucranianas, ou seja, se tiver alguma instalação militar que foi atacada, não pode tirar foto, não pode mostrar o grau de estrago que aconteceu, né? É proibido explicar armas e como elas são usadas nos invasores. Então, apenas quando o exército ucraniano faz isso, porque já é seguro de fazer, né? É proibido identificar as companhias que fabricam armas ucranianas que são usadas contra os invasores. É proibido especificar o número e tipo de equipamento militar que está sendo usado pelos ucranianos. Fala também sobre pesquisa e modernização e fala para, na dúvida, não falar nada, é o mais arriscado, né? Enfim. Não parece ter nada demais nessa imagem aqui, certamente não dá para identificar muita coisa, por esse motivo que o exército ucraniano liberou essa imagem aqui do avanço lá em Kherson, né? Isso daqui é um post que saiu no Grey Zone. Grey Zone é um dos grandes canais do Telegram russo, é um canal mantido pelo pessoal, pelos mercenários do grupo Wagner. Então é bem interessante porque eles dão um relato do que está acontecendo ali, né? Olha só o que eles dizem aqui. Aqui é o original em russo, né? Mas evidentemente eu não sei ler russo. Vamos ler aqui a tradução em inglês dele. E eles estão falando aqui, isso aqui, os caras do Grey Zone falando no canal deles, né? Hoje todos os canais estão falando sobre o sucesso ao repelir a ofensiva das forças armadas da Ucrânia, declarando que morreram 1.200 mortos e também um número enorme de veículos de combate, né? Então o que ele está dizendo aqui é que todos os canais do Telegram russos estão declarando vitória russa, dizendo que não, que
a contraofensiva ucraniana já parou, não conseguiu avançar e coisa e tal, né? Ok, deixa essas figuras para aqueles que querem ler sobre regimentos destruídos uma vez por dia e não pensar sobre a coisa. Nós vamos falar aqui sobre os caras que estavam de fato defendendo uma das várias direções do breakthrough ucraniano, né? Os ucranianos de fato furaram a linha de defesa russa. Um punhado de pessoas, de combatentes que foram soterrados por 9 tanques, 7 veículos de infantaria e uma horda, 7 veículos de infantaria e também uma horda de soldados de infantaria. Eles seguraram o melhor que eles puderam depois de terem vários problemas requisitando artilharia. Lembra que eu falei lá no início? O pessoal pedia artilharia e não conseguia. 2 motivos para isso. Primeiro, que justamente os ucranianos têm feito um trabalho de destruir os depósitos de artilharia russos na retaguarda, então está mais difícil chegar a munição de artilharia lá na frente. E segundo, como os ucranianos avançaram em várias frentes ao mesmo tempo, está todo mundo dos russos pedindo artilharia, eles só têm um determinado número de artilharia, não conseguem atender a todos, né? Eles seguraram o melhor que eles puderam, depois de terem mesmo esses problemas. Sim, eles não ficaram lá morrendo heroicamente, destruindo 500 soldados inimigos, 50 tanques. O que eles fizeram nessa situação não tinham o que fazer, eles acabaram, depois de gastar vários RPGs destruindo alguns equipamentos ucranianos, o inimigo tem força superior e não serem capazes de recuar e requisitar fogo neles mesmos, então eles não quiseram se inscrever na categoria de algum idiota que ajuda outra pessoa a ser heróica. Simplesmente não faz sentido. Dividido em 4, eles acabaram movendo-se, saindo da frente, ou seja, abriram caminho para os ucranianos passarem. Nem todos saíram da batalha. Isso acontece na guerra e teremos a eterna memória daqueles que ficaram. Vocês são os melhores, vocês devem ter destruído um inimigo tão grande que existe uma ordem não falada para não pegar você como prisioneiro. Você está lutando no limite da sua força. Estamos orgulhosos de você, de conhecer você e felizes em ajudar você. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é justamente um relato deles lá, né, falando que mesmo as pessoas que tiveram que recuar dos ucranianos e coisa e tal, que não tem nada de errado, isso faz parte da guerra, nem sempre você consegue segurar o inimigo. Então, repara que ele dá algumas informações importantes aqui. Primeiro que os canais do Telegram russo estão vendendo uma história que não é a história verdadeira, que conseguiram parar a contraofensiva russa. Provavelmente, em alguns locais, eles conseguiram parar mesmo, isso é esperado. Os ucranianos estão avançando em várias frentes. Inevitavelmente, algumas delas não vão conseguir avançar, mas outras vão. Tem várias outras aí que conseguiram avançar e conseguiram, de fato, quebrar a linha de frente dos russos, né? A primeira linha de defesa dos russos. Segundo, falando sobre a questão da artilharia, da falta de artilharia. Isso é muito importante, significa que a estratégia ucraniana está dando certo neste momento, né? Enfim, a gente tem também a informação aqui no Instituto para Estudo da Guerra, falando exatamente sobre Kherson, e ele aponta aqui nessas áreas em amarelo o que seria as principais iniciativas, né, aqui em Kherson. Então ele fala que as forças russas dizem que os ucranianos liberaram Suk-Stavok. Suk-Stavok é essa cidade aqui. Os russos estão dizendo que os ucranianos já chegaram aqui. Repara que a borda do mapa não mudou, né? A gente tem informação também que em Brukinsk também já foi liberado pelos russos. Agora, a informação é que saiu uma outra frente ucraniana a partir daqui, ó, de Velika Oleksandrivka. E qual que é a ideia? Tem um grande número de tropas russas aqui em David Bridge, nessa cidade aqui, justamente porque estava tentando conter essa cabeça de ponte ucraniana por aqui. Então, o que os ucranianos estão fazendo? Eles provavelmente estão avançando por aqui e vão avançar aqui por Mala Oleksandrivka, na verdade é Velka Oleksandrivka, que eles conseguiram furar também aqui o bloqueio, e provavelmente vão tentar circular esse pessoal aqui, fazer um caldeirão aqui para os russos que estão aqui em David Bridge e tentar a rendição desse pessoal, né? A gente não sabe, não temos nenhuma informação estratégica, mas isso daí é o que eles estão supondo que será
a estratégia ucraniana. Mas, como eu disse, os ucranianos estão avançando em vários locais, né? Aqui, por exemplo, eles falaram que também ontem, no dia 30 de agosto, mostraram forças ucranianas em Arkhangelsk. Arkhangelsk é essa cidade aqui, que está em poder russo, pelo menos aqui no mapa, mas aparentemente os ucranianos já estão nessa cidade também. Foi outro lugar que eles conseguiram avançar, né? Então, é bem interessante a gente ver isso daqui. Não dá para a gente ter certeza ainda de nada. Tudo aqui, por enquanto, é especulação. Mas parece estar indo bem a ofensiva ucraniana. Tem uma thread aqui interessante do Mick Ryan falando sobre essa situação da ofensiva ucraniana. Não se sabe ainda o que vai acontecer aqui, mas ele levantando aqui as várias possibilidades. Afinal, o que a Ucrânia pretende nessa ofensiva? E ele explicando aqui que tudo vai depender justamente de como é que foi o planejamento estratégico ucraniano, que ele não sabe qual que foi. Mas que tem que levar em conta que existem várias possibilidades disso daí. Não necessariamente a Ucrânia pretende ganhar território nessa área. Pode ser que o objetivo seja apenas tirar as forças russas dali, desgastar as forças russas. Lembra que a gente mencionou que os russos mandaram muitas das tropas deles de cá para cá. E justamente os ucranianos fizeram isso no interesse, porque para eles é melhor lutar nessa região do que aqui. Então talvez seja o objetivo só desgastar as tropas do lado de lá, né? Enfim, ele levanta aqui uma série de possibilidades e mostra aqui um gráfico esquemático aqui muito por alto de como é que está o avanço ucraniano aqui. Eles estão dizendo que lançou um ataque em 12 linhas, né? A gente tinha falado ontem em 14 linhas. Ninguém sabe ao certo, todas as informações ainda são por alto agora, mas o fato é, estão avançando em várias linhas, e algumas estão com bom grau de sucesso, né? Bom, ontem a gente falou sobre o governador de Kherson, lembra que falou que Kherson vai se defender e coisa e tal, mas já está lá na Rússia, né? Fugiu da Rússia. Hoje a gente tem outra informação, o governador de Zaporísia, ele fugiu para a Crimeia. Aí ele diz aqui, tá em russo esse post aqui, eu traduzi aqui no Yandex, e ele está falando que devido a problemas familiares, eu fui forçado a fazer a administração civil-militar de Zaporísia do território da Crimeia por algum tempo. Ah, sim. Problemas familiares. É isso, entendi. O problema familiar dele provavelmente é que ele não quer morrer junto com a família dele na liberação de Zaporísia, né? Como eu falei para vocês, por hora que a gente sabe, a ofensiva é aqui em Kherson apenas nessa região aqui na margem direita do Dnipro. Mas tem muita gente que suspeita que os ucranianos fariam também um avanço aqui por Zaporísia. O cara já fugiu. Isso daqui são protestos enormes em Mariupol, porque a cidade não tem gás, não tem água, não tem comida. Os supermercados não estão funcionando, né? As redes de apoio russa não estão chegando lá. O pessoal da Cruz Vermelha que está lá não vai conseguir mais ajudar a fazer o apoio humanitário lá, estão suspendendo a ajuda humanitária. E daí teve vários protestos na região lá de Mariupol por conta disso, né? E uma pessoa lá em Mariupol fez uma bandeira aqui, ó, Mariupol é Ucrânia, e subiu lá no telhado e tirou uma foto bacana aqui, mostrando como a resistência na cidade ainda é muito grande, né? O comboio da IAEA, que é a Comissão de Energia Atômica da ONU, está se dirigindo neste momento para Zaporísia. Eles estão a caminho de Zaporísia. Essa notícia aqui saiu às 1h30 da manhã aqui no Brasil, ou seja, no início da madrugada lá na Ucrânia. Eu estou gravando esse vídeo por volta das 8 horas da manhã aqui no Brasil, o que dá umas 2 horas da tarde lá na Ucrânia. Eles devem estar chegando lá mais ou menos por essa hora. Saíram de Kiev em direção àquela usina nuclear de Zaporísia. Vamos ver o resultado disso. A gente deve ter isso no vídeo de amanhã ou depois de amanhã. Finalmente, o Papa condenou a Rússia. Poxa, já estava na hora, né? Finalmente o Papa lembrou que a posição dele não é ficar fazendo discussão política e coisa e tal, OTAN, Rússia, não sei o que lá, não. A Rússia invadiu a Ucrânia, está matando gente na Ucrânia, não interessa mais nada. Isso daí já é a coisa errada por si só. Não interessa nenhum contexto subjacente disso daí. Felizmente o Papa passou a criticar a Rússia e a defender a Ucrânia. Alguém deve ter dado um toque para ele que estava ficando feio, né? Assim, tem uma história rolando que os ucranianos fizeram HIMARS de madeira
modelos de madeira para atrair os tiros russos, né? Então, assim, eles deixam esses HIMARS de madeira paradinhos no lugar, os russos estão doidos para destruir o HIMARS, aí acabam gastando munição cara, mísseis de precisão caros para destruir os HIMARS, e só que são HIMARS de madeira, não são os reais, né? Que coisa chata, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.